O jornalismo da região com responsabilidade e credibilidade. Você ouve aqui, na Antena 8 FM. Jornal da 8. De volta aí, são 8 horas e 34 minutos. Nós vamos falar agora com o Dr. Leonardo Sobral Navarro. Ele tem atuado bastante na área de saúde pelo escritório Sobral Navarro Sociedade de Advogados da capital paulista. E essa pauta a gente vai discutir, vamos falar de saúde, né? Em especial aí de saúde. Inclusive, recentemente, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, anunciou a suspensão aí da venda de 44 planos de saúde oferecidos inclusive por 17 planos, né? A suspensão da venda de 44 planos de saúde oferecidos por 17 planos de saúde. E nós vamos já falar logo de início qual que é a base desse tipo de ação, hein, doutor? Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Fábio. Um prazer estar falando com você novamente. Bom dia a todos os ouvintes. O que aconteceu agora no início de março foi que a ANS concluiu mais um dos ciclos de monitoramento. O que é isso? É um monitoramento que a ANS faz trimestral, tá? Que ela apura todas as denúncias, todas as reclamações feitas pelos consumidores contra os planos de saúde, apura quais são os planos de saúde que são reincidentes ou que tem uma taxa de reclamação altíssima e que essa taxa é mantida, né? Ou seja, não tem melhora no atendimento. Então ela suspende aqueles produtos que os planos de saúde vendem. Então a venda, a comercialização desses produtos ficam suspensos. Então, por exemplo, a operadora X tinha 4 ou 5 produtos disponíveis para o consumidor. Decorrente de um número excessivo aí de reclamação, um desses produtos passa a ser suspenso, ou seja, a operadora não pode vender por um período de 3 meses aquele produto. Então, esse ciclo de monitoramento traduz a voz do consumidor que reclamou perante a ANS. Entendo. Agora, doutor, um outro item que é bastante interessante é que o Conselho Regional de Medicina regulamentou o chamado Uber Médico, se é assim que a gente pode dizer, né? O senhor poderia explicar como que ocorre esse serviço? Tem algum risco para os pacientes, doutor? Vamos lá, Fábio. Isso é engraçado, né? Colocar o nome de um aplicativo de mobilidade num aplicativo médico, mas como isso funciona? Vamos explicar para o ouvinte da rádio como isso funciona. Criaram alguns aplicativos onde o consumidor, aquela pessoa que tem ou também não tem um plano de saúde, ela vai lá, se cadastra, coloca os seus dados básicos, seu endereço e cadastra um cartão de crédito. Daí para frente ela passa a ter acesso, então, à lista de especialidades e médicos disponíveis naquele aplicativo. Ela agenda uma consulta pelo aplicativo, faz o pagamento pelo cartão de crédito e o que acontece? O médico vai na casa dela. Então, na verdade, é uma intermediação de uma consulta médica particular. Se a pessoa tiver plano de saúde, ela vai pedir uma nota, né, e vai poder até reembolsar no plano de saúde. Mas o sistema que foi criado é esse. É extremamente simples, é uma consulta domiciliar. O que aconteceu? Começou com um aplicativo, depois 2, 3 e a gente tem 4 aplicativos funcionando no mercado hoje, tá? Então o Conselho Regional de Medicina falou, opa, peraí, teve uma grande procura, tem uma demanda, os consumidores querem esse serviço, vamos regulamentar. O Conselho não fez nada além da sua obrigação, regulamentou, exigiu que cada aplicativo tivesse um médico como diretor técnico, os prontuários precisam ficar disponíveis para consulta de outros profissionais, né? E eles precisam prestar todas as informações como se fossem uma clínica médica para o Conselho Federal de Medicina. Então, é um grande avanço no atendimento. Grandes operadoras de saúde
agora já divulgaram que vão criar esse tipo de aplicativo também, ou seja, um grande passo aí no atendimento, e as grandes operadoras também falaram que vão pensar em disponibilizar o produto para quem tem o plano e para quem não tem o plano, ou seja, quem tem o plano vai receber o Plus. Quem não tem, vai poder pelo menos contratar ali uma consulta particular de uma especialidade, o que é mais importante, no conforto da sua casa. Bom, o sistema de saúde no país, não só no Brasil, mas no mundo, tem sido realmente um grande problema para a população em geral, né? Agora, de acordo com uma pesquisa divulgada até pelo Observatório da Judicialização de Saúde Suplementar, que é da Universidade de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o TJSP, julgou o total de 30.117, se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, o senhor me corrige, hein, doutor? 30.117 ações contra planos de saúde em 2017. Desse total, 18.039 foram ações em primeira instância e 12.078 em segunda instância. Isso corresponde então a 119,5 decisões por dia, levando em conta os 252 dias úteis do ano. O volume de decisões é o maior já registrado na história, né? O que se deve esse fenômeno estar acontecendo aí no ano de 2017, doutor Leonardo? Fábio, vamos lá. Eu acho que seria injusto de apontar um problema, né? Uhum. Mas o que a gente observa, advogando na área de saúde, é que diversos fatores contribuíram para que ocorresse uma demanda maior contra os planos de saúde. O primeiro fator: informação ao contribuinte. O contribuinte vem de 3, 4 anos para cá recebendo mais informações. Ele passou a entender como pleitear o seu direito contra o plano de saúde. Então, antes, reclamações que não existiam porque o consumidor não tinha informação, passaram a existir porque o consumidor passou a ter informação. Então, a informação é um dos principais pontos. O segundo ponto: muitos consumidores tiveram que migrar para um plano de saúde inferior. O que é isso? As pessoas tinham um poder aquisitivo maior, trabalhavam em grandes empresas, tinham um plano de saúde melhor. Com a crise, muitas empresas migraram seus planos empresariais para planos inferiores e muitas pessoas físicas também fizeram esse downgrade, né? Tinham um plano de saúde bom e ficaram com o inferior. Com isso, porque eles passaram a não ter o serviço de tanta excelência que eles tinham antes. Então, a demanda aumentou sim. E muitos planos de saúde também que não tinham estrutura passaram a receber muitos consumidores. Isso aumentou a demanda interna do plano de saúde e aí a demora no atendimento e as negativas de alguns procedimentos tidos como simples passaram a ser constantes. Então, esses 3 fatores, Fábio, eu entendo que foram indicativos pontuais para o aumento da demanda dos planos de saúde. Não tem jeito, hoje os planos de saúde precisam se organizar melhor, precisam ficar atentos às recomendações da ANS, da legislação, para que não tenham reclamações. E não tem jeito. O consumidor hoje reclama na ANS, se não dá certo, bate as portas do judiciário. É uma consequência lógica para aquele consumidor que quer ser bem atendido. Tá certo. Doutor Leonardo está na linha com a gente, está falando aqui diretamente de São Paulo, e a pauta que nós estamos tratando aqui é sobre saúde, né? Falando sobre saúde, e pelo escritório Sobral Navarro Sociedade de Advogados, onde o doutor Leonardo Sobral Navarro vem atuando e atendendo diversas demandas nessa área. Agora, doutor, é importante até dizer aqui para os nossos ouvintes do Litoral Norte, que muitas das vezes tem uma grande dificuldade, tem um plano de saúde e às vezes o plano não atende aqui na cidade, né? O plano só vai atender talvez em São José dos Campos, que é uma cidade maior, ou até mesmo em São Paulo, né? E tem uma dificuldade muito grande. E outras questões, né? Às vezes a pessoa tem um plano de saúde
acha que o plano vai cobrir uma certa situação e não cobre. São vários os problemas com planos de saúde, né? Muita gente até que tem deixado os planos de saúde voltando para o sistema SUS. É real, é verdade essa questão, doutor? Você tem notado que as pessoas realmente têm deixado os planos, e até porque pela essa facilidade, como o senhor mesmo disse, que hoje tem esse Uber Saúde, né? Uber da Saúde, e outra questão também que o cidadão vai lá, paga uma consulta, paga um exame e consegue talvez até um alívio maior e fugir do plano de saúde. As pessoas realmente têm deixado, na sua visão, os planos de saúde, ou é só uma impressão? Não, a tua impressão ela é real, Fabio. Ela é real. Um primeiro ponto que a gente observou foi o crescimento dessas clínicas que fazem consulta, né, possibilitam a realização de consulta por preços populares. Essas clínicas começaram a disseminar no mercado esse tipo de trabalho, foi muito bem sucedido, e agora elas têm uma amplitude muito grande, porque elas proporcionam a consulta e também eventuais exames necessários em diversas áreas. Então a pessoa prefere pagar pontualmente por uma consulta e por um exame a pagar mensalmente por um plano de saúde. Então, isto, pelo menos aqui em São Paulo, passou a ser frequente no dia a dia do consumidor. Então, o consumidor passou a ter a opção: eu não vou pagar o plano de saúde o ano todo, mas eu pago pontualmente aquela consulta ou aquele exame que eu preciso fazer. Isso é fato, sim. Outras pessoas, Fábio, realmente largaram o plano de saúde e também não têm condições de pagar essa consulta e migraram para o SUS, sim. É um fato real, foi comprovado inclusive também por uma pesquisa no estado de São Paulo, então essa migração ela é real. E agora, no começo da sua pergunta, você fez um apontamento que é muito importante também. Vamos lá. Um consumidor de Caraguatatuba que tem um plano de saúde, por exemplo, que só tem atendimento em São José dos Campos. Esta pessoa não deixa de ter o direito, por exemplo, de ser atendido em um hospital em Caraguá nos casos de urgência e emergência. Então, por exemplo, se a pessoa sofreu um acidente, teve a fratura de uma perna, a fratura de um braço, está passando por algum problema cardíaco e precisa ser atendido em regime de urgência, ela vai poder ser atendida em qualquer hospital de Caraguatatuba. O plano de saúde é obrigado a cobrir essa despesa até que essa pessoa seja estabilizada e tenha condições de ser removida para o hospital da rede do plano, entendeu, Fábio? Entendi. Então essa é uma informação que muita gente não tem. O que elas fazem? Acabam pagando por um atendimento de urgência ou acabam se deslocando sem ter condições. Então isso é muito importante. Não aciona o plano, né, doutor? Emergência, a pessoa tem um plano de saúde, ela tem o direito de ser atendida em qualquer hospital, até ter condições de remoção. Isso é muito importante e o consumidor, então, que tem o seu plano de saúde precisa fazer valer o seu direito. A pessoa acaba não acionando o seu plano de saúde, né? Fica com medo de acionar, ou até mesmo quando entra em contato, eles informam que não cobrem, que a pessoa, você já sabia, quando você assinou, você não sabia. E continua, né, doutor, aquelas letras minúsculas, aquelas normal, letrinhas... Fábio, é aquele chamado contrato de adesão, né? Mas é por isso que eu repito, insisto, sempre que nós temos a oportunidade de dar alguma entrevista ou esclarecer alguma questão para o consumidor, eu insisto, tenha conhecimento básico do teu direito. Hoje, os sites que viralizam aí informações para o consumidor existem, são bons, mas assim, o consumidor quer saber um pouquinho sobre plano de saúde e tem essa curiosidade, basta acessar o site da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ans.gov.br. Nesse site, Fábio, tem uma tela lá específica sobre os direitos do consumidor com os seus planos de saúde. Ele pode fazer consultas sobre atendimento, sobre prazo, sobre carência, sobre urgência, sobre emergência e o principal, ele pode consultar o índice de reclamação de todos os planos de saúde. Então isso é bom,
para quem tem o plano de saúde e para quem não tem e quem quer contratar, ou para quem tem e quer mudar. Então esse site, eu diria que é o pontapé inicial para quem quer ter conhecimento sobre plano de saúde, sobre o seu plano de saúde, e para quem quer entender um pouquinho sobre a dinâmica de atendimento do plano de saúde. Consulte sempre esse site, que você vai ter informações básicas, né, sobre plano de saúde e uma atualização diária sobre as reclamações. Agora, doutor, continua aquela situação, e é normal ter essa situação da tabelinha do plano de saúde? Vamos supor, quando tem uma idade tem um valor, quando tem outra tem outro valor, vai ficando mais velho, fica mais caro. Tem essa tabela, e essa tabela ela é regulamentada, né? Tem uma regulamentação dela, é normal? Sim, Fábio, vamos lá. O que você está falando é do reajuste do plano de saúde, né? Isso. O plano de saúde, ele tem o direito de realizar 2 tipos de reajuste diferentes, tá? Em linhas básicas. Então vamos lá, Fábio. Você faz a contratação do seu plano de saúde, você vai pagar mensalidade, e essa mensalidade ela vai ser reajustada no aniversário do seu contrato. Isso é um reajuste normal. Todo plano de saúde tem direito a fazer o reajuste anual com base num índice que vai ser fornecido pela Agência Nacional de Saúde, tá ok? Para os planos individuais. Agora, além desse reajuste, existe o reajuste por idade, que é essa tabela que você falou. Essa tabela também é regulamentada e também é legal. Então pode ocorrer, Fábio, realmente que em um ano, né, em determinado ano da vida da pessoa, ela tenha 2 reajustes no plano de saúde. O primeiro reajuste, então, o anual, previsto pela ANS, regulamentado na data de aniversário do contrato. E o segundo reajuste que ela pode ter é na mudança de faixa etária. Então também é legal, também é previsto. O que a pessoa não pode reclamar, então, com relação a esses 2 reajustes, é que não sabia. Está previsto, está no contrato. O que não pode ocorrer é que esses reajustes inviabilizem a manutenção no plano de saúde, que é o que acontece, por exemplo, no reajuste dos 59 anos de idade, que é a última faixa de reajuste por idade. Então existe plano de saúde, Fábio, que com 59 anos de idade, quando a pessoa faz o aniversário de 59 anos de idade, aplica um reajuste altíssimo na faixa etária. Por quê? Porque a partir de 60 anos não pode mais ocorrer reajuste por faixa etária no plano de saúde. Entendi. Agora, doutor, eu gostaria de fugir um pouquinho dessa pauta, porque me deu uma dúvida que eu acho que deve existir também em diversos ouvintes. Só não sei se o senhor vai conseguir me responder hoje, até peço desculpa até de fugir um pouquinho da pauta. Se não tiver condições de me responder agora, eu gostaria de marcar uma outra data para o senhor me trazer essa resposta, se possível for. Às vezes o cidadão está nos ouvindo, a nossa ouvinte, a minha querida ouvinte aí, a dona de casa, o esposo e tudo mais, estão acompanhando o Jornal da 8 agora, às 8 horas e 52 minutos, e eles são com uma dúvida, falam assim, eu vou no posto de saúde, vou na saúde pública, na rede, e não tenho uma especialidade médica, ou não tenho um certo exame, e eu preciso fazer. Eu não tenho plano de saúde, né? Às vezes o cidadão lá está falando, eu não tenho plano, mas eu dependo do SUS, e às vezes eu não tenho aquela especialidade e eu preciso. Essa pessoa, ela pode fazer, doutor, um exame e inserir aí pro médico da rede de saúde pública atendê-la da forma que tem que atender? Eu não sei se o senhor tem essa resposta ou tem condição de me dar essa resposta nesse momento, mas é uma dúvida que talvez surgiu e talvez eu acho que deve ser a dúvida de outros ouvintes também, né? Porque às vezes a pessoa precisa fazer um exame que não tem na rede pública de saúde e ela precisa desse exame, ela está sofrendo, está numa situação complicada, está na fila de espera, está numa situação complicada. Como que funciona isso? Ela pode pagar o exame e depois ser atendida pelo médico do SUS ou não? Vamos lá. Fábio, primeiro de tudo a gente tem que entender que a rede pública hoje, ela é grande, ela detém diversas especialidades, como qualquer hospital particular também, e o que ocorre sempre é um direcionamento. Então, vamos imaginar que uma pessoa está fazendo um atendimento e ela precisa de uma especialidade ou de algum tipo de exame de oncologia, né, câncer. O que o médico que está atendendo vai fazer? Direcionar para algum centro onde este exame
efetivamente pode ser realizado, tá bom? Isso é um ponto que pode acontecer, ou seja, direcionamento para outra zona de atendimento onde exista aquele tipo de exame, procedimento ou consulta. Certo. Essa é a regra natural do SUS. Segundo ponto que você colocou, se eu pagar o exame, eu posso levar no SUS? Pode sim, porque o exame vai vir com laudo, vai vir com as imagens e você pode sim utilizar esse exame no SUS. O que pode acontecer e muitas vezes a gente verifica se for constatado efetivamente que aquele tipo de exame não é realizado no SUS, muitos consumidores ou usuários do SUS acabam pedindo judicialmente para que o Estado arque com o custo desse exame na rede particular. Então, entendi. isto ocorre também, Fábio. E pode, então, né? Seja, e pode, né, o SUS doutor? trabalha com direcionamento com relação à especialidade. Sempre, então, o médico que vem atendendo essa pessoa tem a obrigação de direcionar esse paciente para uma zona onde exista aquela especialidade. Entendi. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, existe sim a possibilidade de realização do exame na rede particular. A rede particular vai estar sempre aberta. Se a pessoa desembolsar esse valor, esse exame tem que ter validade na rede pública sem problema nenhum, porque o exame vem com laudo, vem assinado, vem com as imagens, ele deve sim ser aceito pelo SUS, ou então, se realmente for constatada que na rede pública não existe aquela especialidade, existem muitos casos onde o doente, né, o paciente, demanda contra o Estado para que o Estado faça o custeio, então, desse exame ou procedimento pela rede particular, sendo pago pela rede pública. Porque a gente não pode nunca esquecer que a Constituição Federal prevê, sim, e confere o direito a todo cidadão ao acesso à saúde. Entendi. Bom, pelo que eu entendi então, doutor, aqui, e eu vi muito isso já, que, se você tem condição de pagar um exame, para que você vai passar num médico do SUS? Então, o SUS não rejeita atendimento de um exame particular, ou então rejeita, o médico particular não aceita, ou melhor, o médico do SUS não aceita os exames que você faz no sistema particular. Isso, então, não pode existir, né? Essa discriminação não pode, seria uma discriminação, né? Não pode existir, né? Se eu paguei um exame... Não pode e não deve, porque a gente não pode nunca esquecer que nós estamos diante de saúde e às vezes a pessoa, em um ato de desespero, faz uma vaquinha, vamos colocar assim, familiar, só para conseguir fazer um exame, ou às vezes só para conseguir uma consulta. Então, não há motivo nem justificativa para que se negue o atendimento para uma pessoa que veio com o exame da rede particular. Principalmente se esse exame não for disponibilizado no SUS em um tempo hábil. Vamos imaginar um exame de câncer, que a pessoa precisa ter o resultado imediato aí de uma biópsia ou qualquer outro tipo de indicativo com relação ao câncer. O que proíbe essa pessoa, então, de fazer o exame? A rede pública tem que aceitar esse exame, sim, Fábio. Certo. Bom, eu acho que é uma dúvida, assim, um alívio muito grande para diversos ouvintes que estão aí acompanhando o jornal e às vezes estão na fila de espera há muito tempo, falam, olha, eu vou pagar o exame, então eu vou continuar, eu não vou ter o meu atendimento interrompido pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, né? Porque tem um mito, que fala assim, se você tem plano de saúde ou se você tem condição de pagar um exame, você não pode ser atendido pelo SUS. Isso não existe, né, doutor? O SUS é para todos, né? Inclusive, se você tem um plano de saúde e quiser ser atendido por um médico do SUS, também nada impede, basta que você faça o teu cartão, né, do SUS, você tem acesso a vacinas na rede pública, você tem acesso a consultas na rede pública, você tem acesso a tratamento, basta você ter o cartão do SUS. Isso é direito de todo cidadão, e não sou eu que estou falando, é a Constituição Federal. Todo o cidadão tem o direito ao acesso à saúde na rede pública, qualquer pessoa. Agora, se tiver barragem, se tiver outra coisa, tem defensoria pública, né? A defensoria pública atende a população através... A pessoa hoje ela pode ir ao fórum, procurar a defensoria pública, fazer a reclamação, e aí a defensoria vai direcionar com relação ao que tipo de procedimento fazer, inclusive se for o caso,
propor algum tipo de ação. E muitas pessoas, dessa pessoa que está doente. Muitas pessoas têm apelado para a Defensoria Pública, né? Porque às vezes falta um exame na rede particular, muitas vezes no município, né? E a prefeitura, às vezes, até mesmo medicamento. E até mesmo as pessoas têm dificuldades, porque o sistema burocrático até de alguns municípios, quer dizer, de alguns não, de todos, né? Do país, é muito complicado. E às vezes a prefeitura fica limitada em algumas situações que não pode fazer, porque pode dar improbidade administrativa para o administrador público, né? E aí a pessoa recorre à Defensoria Pública e através de uma ordem judicial da Defensoria Pública, a prefeitura pode daí fazer talvez a compra do medicamento ou até mesmo o pagamento de alguns exames que não tem às vezes na rede, né, doutor? Isso é comum. Sim, já acontecendo. Por determinação judicial, existe o resguardo de qualquer tipo de atitude. Então, se a Defensoria Pública demanda na defesa de algum doente e obriga, então, o Estado, e aí pouco importa se é o município, o Estado ou algum ente federal, a realizar aquele exame, procedimento, fornecimento de remédio, não há problema algum. Simplesmente é o caminho que muita gente teve que tomar, Fabio. Acaba recorrendo. Você quer o acesso à saúde, nem que tenha que bater as portas do judiciário. É assim, o caminho é esse. Tá certo. Agora, voltando aos planos de saúde, qualquer problema que a pessoa tem, como é que ela faz? Ela reclama primeiramente, tem um passo a passo lá, a pessoa tem que reclamar primeiro pegar o número de protocolo no meu plano, ou os e-mails que eu mandei, enfim, todos os dados. Depois eu reclamo para a agência de saúde, vou direto no PROCON, vou mover uma ação direto. Como que funciona geralmente essa questão dos planos de saúde, doutor? Vamos lá, Fabio. O primeiro caminho que a pessoa acaba sempre fazendo é na ouvidoria do plano de saúde. Então, não deixe também de realizar essa reclamação na ouvidoria. Às vezes pode resolver, às vezes não. Não resolvendo, o consumidor aí que tem o plano de saúde, ele pode acessar o site da Agência Nacional de Saúde e existe um campo lá específico onde ele registra reclamações, que são essas reclamações que compõem o ciclo de desenvolvimento que foi nossa primeira pergunta, certo? Então lá, o que acontece? Com a reclamação do consumidor, essa reclamação do consumidor passa por uma breve análise e ali os fiscais da Agência Nacional, entendendo que existe algum tipo de lesão ao consumidor, automaticamente eles instauram um processo administrativo e notificam o plano de saúde requerendo as devidas explicações. Isso, o consumidor fica informado de tudo do que está acontecendo, tá ok? E sempre, em qualquer situação, o judiciário é uma opção do consumidor. Então, o consumidor pode reclamar no plano de saúde, ele pode reclamar na Agência Nacional de Saúde, como ele pode também bater as portas do judiciário, que fez parte da nossa segunda pergunta, que foi da terceira pergunta, que foi o aumento de demandas contra o plano de saúde. Então, o consumidor tem o direito, sim, de ficar brigando no plano de saúde, de brigar na Agência Nacional e de bater as portas do judiciário. Esses são os 3 caminhos básicos para a defesa do interesse do consumidor contra os planos de saúde. Tá certo, doutor. Eu quero agradecer demais a sua participação, até fugimos da nossa pauta um pouco, peço perdão, peço desculpas aí por fugir um pouquinho da pauta, mas eu acho que são assuntos relevantes de utilidade pública e a minha querida ouvinte, meu querido ouvinte que está aí do outro lado, gostaria muito de saber dessas informações e eu priorizo sempre atender a população da melhor forma possível aqui, tirar as dúvidas da população. Eu acho que eu gostaria muito, doutor Leonardo Sobral Navarro, que está na linha com a gente, que é do escritório Sobral Navarro Sociedade de Advogados na capital paulista. Eu gostaria muito, doutor, para a gente finalizar, se algum ouvinte tiver alguma dúvida sobre plano de saúde, está com problemas, está com algumas situações, quer tirar uma dúvida, quer um esclarecimento, uma ajuda aí, tá falando, olha, eu estou assim numa situação complicada com o meu plano de saúde. O senhor pode, talvez, aí responder essa nossa ouvinte, pode dar talvez até uma orientação para esse nosso ouvinte? Como que a pessoa pode fazer? Tem algum telefone, tem algum e-mail que essa pessoa possa entrar em contato com o senhor, doutor?
Eu deixo sempre o site, Fábio, do nosso escritório, porque lá vai ter todas as informações sobre o nosso contato, tá, Fábio? Que é o lsn.adv.br. lsn.adv.br. Esse é o nosso site, lá todo mundo tem acesso às informações sobre os nossos contatos, Fábio. Tá certo, doutor. Então, quem quiser, entre em contato no site. Repete pra gente, doutor. L, né, de Leonardo, S de Sobral, N de Navarro, lsn.adv.br. .abv.br. Isso, adv de advogado.br. Tá certo. Quero agradecer mais uma vez aí o Dr. Leonardo Sobral Navarro, ao escritório, né, o Sobral Navarro Sociedade de Advogados na capital paulista. Agradecer muito o Anderson da sua assessoria de comunicação por mais essa pauta e deixar aberto aqui para o senhor voltar a falar com a gente. Tá muito quente aí em São Paulo, doutor? Demais. Como disse os caiçaras, né, os residentes do litoral, tem um sol para cada paulistano aqui hoje. E aqui também tá bem abafado, bem quente. Ontem eu saí de São Paulo aí, também anteontem, de segunda para terça, foi um calor daquele. Geralmente à noite acaba ficando quente de dia, à noite esfria bastante São Paulo, né? Mas de segunda para terça também foi bastante quente aí o dia e também a noite, né? Foi bastante quente, tem feito. E fora a chuva, né? Segunda-feira caiu aquela água e diversos pontos de alagamento aí em São Paulo é inevitável, né? Não tem jeito. Principalmente na região norte, na zona norte, ali na Taliba, Leonel. Eu quero correr daquele lugar quando chove, porque a inundação é grande, né? Tá tão calor, Fábio, que não dá tempo de esfriar à noite. Não dá tempo tão mesmo. Quente, esquenta tanto que não dá tempo de esfriar. Precisa de mais 12 horas. Exatamente. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Tenha uma excelente semana ainda aí, de muito trabalho e que Deus abençoe aí o seu trabalho, tudo de bom, viu? Para você também, um grande abraço a todos os ouvintes da rádio Antena 8. Fábio, muito obrigado. O doutor Leonardo Sobral Navarro, como eu disse, é da Sobral Navarro Sociedade de Advogados da capital paulista, e outro dia o doutor estava na TV, estava lá muito bem na Rede Brasil, né? A Rede Brasil estava muito bem lá, quem assistiu. Rede Brasil é um canal aberto em São Paulo, em diversas capitais, e também na Parabólica, na NET, enfim, tá em diversas plataformas. Aí o doutor está sempre participando nas mídias e sempre prestando esse serviço de utilidade pública. Parabéns, doutor Leonardo Sobral Navarro, e muito obrigado aí pelo serviço de utilidade pública, pelas informações que a gente sempre traz aqui na Antena 8. 9h07, vamos fazer uma pausa, um intervalo de apoio, daqui a pouco tem bronca, hein? Tem bronca aqui. Enfim, deixa eu ficar quieto. Vamos para o intervalo de apoio e a gente volta já.